Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Cantares. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, nós estamos na segunda parte, iniciando no versículo 8 do segundo capítulo, que fala sobre os elogios dados a todos os personagens, utilizando-se de metáforas, que são metáforas, são símbolos, são coisas que significam outras. Então, agora a noiva vai elogiar o seu amado, vai ser elogiada por ele. Então, ele começa o capítulo, 2, a partir do verso 8, com a mulher falando. É a mulher que vê o seu amado em todos os lugares, em todas as coisas. Como um apaixonado. Um apaixonado vê o seu amado em todos os lugares, parece-me que ele está ali, em todas as coisas, tudo faz lembrar o seu amado. E ela viu, que ele se aproximava. Ele vinha saltando por cima dos montes, ultrapassando as colunas, as colinas. Ele vinha correndo com uma força que não era típica de um homem, com uma agilidade que não era típica de um homem. Por isso, ela faz esta associação. Ela associa o homem a um animal do campo, como o gamo, como o veado. E esses animais, eram animais cheios de força, vigor físico. Eles eram bonitos, eles eram belos, eles eram ágeis. Então, as ações desse homem tinha, essa impressão de força, de agilidade, de vir como nenhum outro homem faria. Então ele era bonito, ele era ágil, ele era belo, gracioso, como um gamo, como um veado. E ele se aproxima da janela do quarto da jovem. Então na janela ele vem e ele pede que ela vá com ele para um passeio pelo interior do país, um passeio na floresta, até o coração mesmo da natureza. Ou seja, ele queria desfrutar da companhia dela em lugares bonitos, na natureza. Então era isso que ele queria. E ela fala ali que é primavera. Essa primavera significa dizer o quê? Que o inverno já tinha passado, as tempestades já tinham cessado e já era primavera. Como que sabe que é primavera? A primavera porque nós estamos vendo o florescer dos vegetais, das flores, nós estamos vendo animais, nós estamos vendo tudo, a natureza, se manifestando em primavera. Na verdade, o que ela está dizendo aqui? O que o autor está dizendo aqui? Ele está dizendo que o amor deles era jovem. Ele estava renascendo. Como a natureza renasce, ela torna tudo fresco, tudo novo. O amor deles estava na primavera. O amor deles tinha dominado um inverno, que é estação chuvosa, que é estação de tempestades, chuvas, enfim. E começa agora a estação do crescimento das plantas. Começa agora os animais começam agora a se mover de forma diferente. Tá? Inclusive ela cita a rola. Por que ela cita a rola? Porque a rola era um animal migratório, era um animal que andava de um lado para outro de acordo com a estação. Então naquela região, quando a rola aparecesse, quando esta ave aparecia, significava que era primavera, era tempo da natureza
cantar. Então, por floreios, ela está dizendo que o amor deles está nascendo, está desabrochando, como a natureza desabrocha. Ela fala de figueira. Bom, a figueira é um vegetal que produz uma dupla safra, vamos dizer assim. Uma primeira safra amadurecem os frutos na primavera, mas ela produz frutos o ano inteiro. Uma figueira é um vegetal, é uma árvore que produz frutos constantemente. No começo da primavera, os figos crescem rapidamente. Eles são suculentos, eles são doces. Portanto, o amor deles, a primavera do amor deles, esse florescer do amor deles, estava produzindo figos rapidamente. Figos suculentos, figos doces, né? Então, a figueira, ela sempre tem frutos, sejam maduros, sejam verdes. Uma figueira saudável nunca está nua de frutos. Essa é a condição da figueira. É por isso que, mais para frente, quando Jesus fala da figueira, ele amaldiçoa aquela figueira porque ela não está dando frutos. Aqui, o fruto da figueira, ou seja, o figo, também era entendido por eles como um símbolo sexual. Então havia aqui uma conotação sexual, uma aplicação sexual. A primavera estava vindo, o amor deles estava desabrochando, mas estava desabrochando também o aspecto sexual da relação deles. Aliás, tanto figueira quanto oliveira eram as mais importantes árvores do antigo Israel. E o parreiral, né, a parreira também. Então nós tínhamos aqui 3 grandes símbolos do antigo Israel: a figueira, a oliveira e a vinha, né? E isto tudo também nos remete, também nos faz lembrar um símbolo de paz, um símbolo de segurança. A mesma coisa com a vinha, a mesma coisa com o parreiral. A mulher agora vai ser elogiada, agora é o homem que fala. Então a mulher já falou, agora é o homem que fala. A mulher agora é comparada com uma pomba. Pomba existem espécies diferentes e às vezes a gente não faz a diferenciação entre elas. Pomba é uma espécie, rola é outra espécie. Elas são muito parecidas. Aqui ela é comparada com uma pomba. Por que uma pomba? A pomba, ela faz ninho no penhasco e ela se protege dos predadores nos penhascos. Por que ele fala que ela é uma pomba? Por que ele compara com uma pomba? Primeiro porque como ela faz o ninho nos penhascos, ela se protege ali. É como se ela estivesse se escondendo dele. Ela ainda não saíra, né? Ela ainda não saiu ao ar livre para acompanhar o amado. Ela ainda estava escondida, porque eles estavam namorando. Então, esta fase é a fase do namoro. Pois bem, também vamos lembrar que a pomba é um símbolo que nós utilizamos para o amor. Então, essa dupla significação aqui, quando ele chama a mulher de minha pomba. E ele convida de novo a deixar o lar e reunir-se a ele, para que ele pudesse ouvir a sua voz, para que ele pudesse compartilhar da sua companhia, enfim. Mais uma vez, ele está pedindo que ela vá com ele. E aí ele fala de raposas ou chacais. Pois bem, ela não era cuidadora de uma vinha? Sim.
Então, quando ele fala de raposas ou chacais, ele está se referindo àqueles inimigos da vinha. Por quê? Tanto as raposas ou chacais, eles estragavam a vinha. Eles faziam um buraco, eles desenterravam, ou seja, eles prejudicavam a produção da vinha. Então, ele era conhecido por esta atividade destruidora dos plantios, né? Ou então, eles comiam as uvas. Eles destruíam não só o pé de parreira, como também o próprio fruto. Será que, agora a gente imagina, por que ele está falando de raposa, chacal na vinha? Né? Será que havia algum problema de relacionamento? Será que alguma coisa estava afetando a harmonia do casal para ele falar de raposas ou chacais? Ou ele estava prevendo no sentido de não deixar que houvesse esse problema de relacionamento entre ambos? A mulher volta a falar e ela fala de sombras fugidias. Sombra fugidia não é uma sombra fugidia, é quando vem sombra e ela está se estabelecendo ainda, vem, não vem, vem, não vem, ou seja, ela está falando do fim da tarde. Ela fala, portanto, de cedo, de alvorada e fala de sombra fugidia. Então, desde a alvorada até as sombras fugidias. Ela está falando do dia todo, antes do cair da noite. Então, ele, desde o alvorecer até o cair da noite, ele se ocupava dos seus deveres, ele era pastor. Então, ele ia cuidar das suas ovelhas, desde cedinho até o anoitecer. E aí, quando vem as sombras fugidias, o que acontece? Ele pode descansar do seu trabalho como pastor e ele pode agora cuidar de um trabalho agradável, que é em favor da sua pequena ovelha, daquela ovelha que ele ama e que ele agora tem um trabalho diferente com as ovelhas durante o dia e ao cair da tarde, ao começar a noite, ele tem uma outra tarefa, cuidar da sua ovelha em particular. Então, ela fala aqui, né, que ele volte da onde? Onde é que ele estava? Ou ele foi para o posto de caça, ou ele foi para as suas funções de pastorear as ovelhas. E agora, começando o capítulo 3, ela tem um sonho. Ela está sozinha em casa, mas a gente só vai perceber que é um sonho, não no começo, só vai perceber que é um sonho no final, quando ela fala que acorda. Então, ela começa a sonhar. Ela estava sozinha, ela se agitava no leito, né? Ela tinha sonhos estranhos. Ela só pensava nele como um apaixonado, como alguém que ama assim quando o amor está repleto no coração. O rei havia voltado para Jerusalém e a alma dela estava entregue ao homem porque ela o amava com a sua alma, ou seja, de todo o seu ser. Ela chamou o seu querido, ele não respondeu e ela estava cansada de viver sozinha, ela estava cansada de ser sozinha, de não ter alguém com ela. Então, o que acontece? Ela fica sozinha no interior, desesperada, não aguenta mais a sua vida solitária. E aí, o que ela faz? Chamou, ele não atende, ela foi atrás. Ela viaja à procura dele. Ela vai para a cidade em busca do seu amado, em busca daquele que seria o seu noivo e mais para frente o seu esposo, né?
As ruas, as praças ela descreve como sendo de uma grande cidade. Muito provavelmente ele está a se referir de Jerusalém. Ele quem? O autor está falando sobre Jerusalém. E ela acaba se perdendo na cidade, nas ruas. Ela não sabe onde o seu amado está e aí ela pede orientação para um vigia que estava lá, estava patrulhando a cidade, e ela vai até esse vigia e pergunta onde está o seu amado, onde ele está, onde ele fica, qual é o local de habitação dele. Então, o encontro com o vigia, né? Ele vê que ela está perdida, ele vê que ela está vagueando pela cidade, e ela tira então proveito disso, porque ele a encontrou, para perguntar onde está, onde é, onde fica, né? Todos conhecem o seu amado. Ela conhece, então todos conhecem, certo? Quem poderia auxiliar? A sua busca então prossegue, e no sonho, subitamente, ela encontra o amado, né? Porque é um sonho. Então ela enxerga o seu amado, ela corre atrás do amado e o abraça. E aí ela não permite mais que ele saia de perto dela. Pois bem, o sonho acabou e ela acorda, né, com esta última cena dela abraçada no seu amado, não deixando que ele fosse embora, né? Então, aqui, amados, né, ela se encontra no leito da sua mãe, na casa da sua mãe, a mulher que lhe deu a luz, portanto, a sua mãe, e ela viu que do nada reduziu-se tudo aquilo que ela sonhou, a felicidade de tê-lo encontrado, né, se reduz a nada. Finaliza agora a sessão relativa ao namoro. No próximo vídeo, o próximo segmento já é o do casamento e da consumação do casamento. É o que nós vamos ver mais para frente. Amém, amados? Bons estudos.